Eu gostaria que ficasse de pé, né? Vamos fazer uma oração diante da cruz, que essa palavra é uma palavra de cura e libertação nessa noite. E diante da cruz que o Senhor cura, diante da cruz que o Senhor faz a cura sobre cada um de nós. Então, na Via Sacra nós falamos assim, eu vou falar, depois vamos fazer o gesto, né? Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. E você responde: porque pela vossa santa tu remiste o mundo. Tá certo? Então vamos lá. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pode ser melhor, hein? Nós estamos diante da cruz. Nós vamos falar para o Senhor: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Só nesse canto, pode sentar, só nesse canto que pedimos diante da cruz, já houve libertação, já houve cura, porque você abriu seu coração. Meu nome é Ildefonso Maidana, mais conhecido por Maidana. Sou casado, tenho 3 filhos, 3 netos. E minha esposa está aqui. Levanta o braço aí. Aí minha esposa está aí. Tá, minha esposa está de olho em mim aí, né? Ela que me faz o termômetro, né? Se está bem ou está ruim, né? Espero que seja tudo bem, tá bom? Então, faço parte desse grupo de oração desde 1990, graças a Deus. Eu já era da Renovação Carismática lá em São Paulo. Entrei na Renovação Carismática pela dor. Aí falamos: quê? Não vou contar agora não, tá certo? Entrei pela dor. Graças a Deus estou vivo até agora, né? Tá bom? Então, o tema da nossa palavra hoje, o tema da nossa não é pregação, é uma partilha da palavra. Espero que essa partilha chegue no coração de cada um. Então, o tema é assim: o jejum, olha a palavra, hein? O jejum ofertado ao Senhor é um sinal de cura e libertação. Vou repetir: o jejum ofertado ao Senhor é um sinal de cura e libertação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha, hein? Já começamos bem. Então, abra a sua palavra. Quem tem a palavra, abra a sua palavra em Mateus Mateus 17, versículo 21. Eu não vou falar a página, porque a maioria não tem a Bíblia igual, né? As Bíblias são diferentes. Mas o capítulo 17, versículo 21. Encontraram? Já? Capítulo 17, versículo 21. É um versículo só e está aí, não é certo? Já viram? Já? Então eu vou ler, tá bom? Assim, diz assim a palavra: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Só esse versículo diz aqui: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. O tema diz assim: o jejum ofertado ao Senhor é um sinal de cura e libertação. Aqui está falando 2 para ser curado:
além do jejum e a oração. A oração e jejum. Eu tenho um livro aqui que foi lançado na Canção Nova. Na Canção Nova, o livro se chama aqui Cura e Libertação pelo Jejum. Esse livro aqui é um livro que foi a experiência dos que via Nossa Senhora lá em Medjugorje, dos videntes, a experiência. E olha que eles escreveram aqui, que Nossa Senhora pede duas coisas, chama remédio duplos remédio, a oração e o jejum. Então, essa palavra, que esse versículo diz assim: só se pode expulsar o demônio a força da oração e do jejum. Então, nós estamos num período aqui na igreja, um período quaresmal, não é verdade? E coloca para nós 3 armas para a gente, o quê? Viver essa quaresma para o encontro com o Senhor. Aí você vai falar, encontro com o Senhor? Todo dia. Não sei se você lembra. Você se lembra ou não? Qual o primeiro? Como? Oração. Segundo? Jejum. Esmola. E são 3 palavrinhas que têm uma força. Aqui nós temos 2 que têm força. E você voltando lá na palavra mesmo, no título aqui está escrito aqui assim: o menino epilético. Então, foi apresentado para Jesus um menino doente. Um menino doente. E diz aqui assim, vou ler desde o primeiro aqui para você entender. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Aqui, essa palavra, e outro evangelho, mais outro de São Lucas e São Marcos, ele fala também dessa passagem. Por isso que é chamado de sinótico. O que é? Semelhança. Então, eu peguei essa palavra porque justamente a doença desse menino diz aqui que ele é lunático. Ele tem problema e grave toda vez que tem, não sei se você ouviu falar, quando aparece a lua crescente, a lua cheia, a lua não sei o que tal, nós sentimos alguma coisa. Por exemplo, eu não vou cortar meu cabelo na lua cheia, porque não vai crescer, né? Mais ou menos assim, né? Aqui o Evangelho fala de um doente lunático. E aí o pai descreve por que ele é lunático. Diz aqui o pai: Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é lunático, sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei, olha o detalhe, já apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Não puderam curar. Já primeiro problema. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-o. Quando Jesus fala assim, raça incrédula, quer dizer, primeira coisa que a oração não leva a ter fé. Então nós temos que orar sempre. Aí eu falo assim, eu não tenho fé. Então você não está orando, você não está rezando. Se você tem oração, dia a dia, diálogo com Deus, você vai ter fé. Está escrito aqui.
raça incrédula. Jesus falando, mas como? Vocês não tiraram, não conseguiram curar esses meninos? Continuando o Evangelho, diz assim: Jesus ameaçou o demônio, olha um pouco, aqui fala epilético, mas Jesus, aqui o Evangelho fala demônio, quer dizer que é mais grave, é grave espiritual. Às vezes nós falamos que eu estou doente, claro, fisicamente nós ficamos doentes e vamos para o médico dá a receita para nós, faz o diagnóstico da doença e dá o remédio e somos curados. Aqui não, aqui é grave, é uma doença grave porque é espiritual. Diz assim Jesus ameaçou o demônio e saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então, sabe por que Jesus fala assim? Mas porque ele é Deus, porque ele é Deus. Eu vou voltar lá, sabe de onde ele estava vindo, Jesus? Ele estava vindo da transfiguração do monte. Ele estava orando no monte. E nesse dia que ele orou, transformou-se ele diante dos seus discípulos. Então, a oração é muito importante. Não podemos estar dentro da igreja, estar num lugar, ou precisamos uma coisa espiritual. Não podemos estar sem a oração. Jesus mostra aqui: vocês não estão orando, vocês querem curar esse menino, mas você não, diz aqui, ó, não, diz assim, espécie de demônio só se pode expulsar a força da oração de Jesus. Continuando aqui o Evangelho, no versículo 19. Então os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhe, por causa de vossa falta de fé, em primeiro lugar. Então não ora, não tem fé. E se orando, você vai ter fé. É uma condição. Aí está tudo claro aqui, ó. E diz assim: em verdade eu vos digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Se você tiver fé, meu irmão, minha irmã, acontece as maravilhas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele dá toda essa condição aqui. Então, agora vou para poder vou falar assim, para poder entender melhor este evangelho, nós vamos lá em Isaías capítulo 58, versículo de 3 a 8. Isaías capítulo 58, versículo de 3 a 8. Eu vou ler tudo, mas eu vou pegar um versículo também daí para vocês entenderem onde eu quero chegar, a parte do jejum. Por isso que fala assim: o jejum ofertado ao Senhor, é um sinal de cura e libertação. Então, vamos lá, já encontraram no Isaías 58? Já encontraram? Já? Então diz assim, versículo 3, diz assim: de que serve jejuar, se com isso não vos importais? E mortificar-nos, se nisso não prestais atenção? Eu vou ser mais rápido, porque o tempo é curto, né? Eu podia explicar versículo por versículo, mas eu quero explicar melhor aqui o versículo a partir do 6. Mas aqui o versículo 4 diz assim: passai o vosso jejum, disputas e altercações, ferindo com punho o pobre. Não é jejuando assim que farei chegar lá em cima vossa voz. Versículo 5 diz assim:
O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum? Um dia agradável ao Senhor? Versículo 6. Aí sim, esse versículo, eu vou falar sobre isso aí. Sabei qual o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Vou continuar até o 8. É repartir seu alimento com esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se do seu semelhante. Então a tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Palavra do Senhor. Então, como eu falei a você, no versículo 6 que eu falei, né? Diz aqui: o jejum que eu aprecio é romper as cadeias, diz aqui assim, ó. Romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, e mandar embora livres os oprimidos, e quebrar toda espécie de jugo. Então, aqui, esse menino estava sob o jugo do demônio. Estava o jugo do demônio. E o pai apresentou para Jesus, porque era a condição. Falava de Jesus, o único que pode desatar esse jugo, que é a doença que ele tinha, estava possuído pelo demônio. Meu irmão, minha irmã, o jejum é muito importante. Por que muito importante? Agora eu vou passar para o jejum mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, quando fala de jejum, fala de alimento. Abster-se de alimento, abster-se de bebida. Não, hoje eu não vou falar isso não. Isso aí a igreja já explica para nós como é que nós temos que fazer. Hoje eu estou falando desse jejum que nós devemos ter conosco e com os outros. Conosco e com os outros. Por que eu devo fazer o jejum? É para me aparecer? Não, Jesus já falou assim, não. Quando você jejuar, entra no seu quarto, entra no seu coração e jejua, e ninguém vai ver. E ninguém vai ver, diz assim a palavra. Mas o jejum, eu vou explicar por quê, um pouquinho do jejum, que é importante. Hoje, essas três coisas que o nosso tema diz, que o jejum ofertado ao Senhor é um sinal de cura e libertação. Quando fala assim, que ele vai ser curado, vai ser libertado, claro que Jesus faz isso, mas Jesus já falou para o seu discípulo, vocês podem fazer isso, mas só que tem uma condição, vocês têm que jejuar e orar. Nesse livro que eu mostrei para vocês, que eu falei que é duplo remédio, diz lá, o jejum é uma arma de fé, para que possamos vencer as insídias do maligno. Então, você está vendo a insídia do maligno? Você está vendo, você está enxergando, você tem essa sensibilidade? A fé é uma arma. O jejum, quando a gente se abastece, é uma abstinência de alimento e bebida, nos ajuda a imitar Jesus quando ele estava sendo tentado no deserto. Eu estava procurando com meu irmão aqui, ele foi tentado de 3 coisas no mundo. Primeiro, o poder.
Nós queremos poder. Diz assim um ditado: se você quer conhecer o homem, dá o poder para ele. O poder é o mal, se não for bem utilizado. Quem dá o poder é só Deus. Segundo, prazer. Todas as coisas nós fazemos, nosso prazer não tem equilíbrio nenhum, e aí depois vem a consequência. E eu não estou lembrando mais o outro. Lembrou não? Era 3. Não estou lembrando, mas depois eu vou procurar saber, né? Então foi a tentação que Jesus teve no deserto. Quando fala assim que duplo, remédio duplo, é porque remédio duplo mesmo. É jejuar e orar. Deus permite que opera em cada um de nós. Em cada um de nós tem o poder de dar para cada um de nós milagres. Em sua vida e na vida dos irmãos. Acredite, porque é o próprio Senhor mesmo que fala. Quando você renuncia a alguma coisa dentro do seu coração, o jejum faz isso. O jejum, nós renunciamos para muitas coisas. Quando renunciamos para muitas coisas, nós chamamos essa palavra que é muito forte, que as pessoas não entendem o que quer dizer isso. Mortificar. O que quer dizer mortificar? Já vai falar. Mortificar é você ter um equilíbrio, você ter a força de Deus, é ter a força do Espírito Santo, que você pode dominar as coisas através do jejum e a oração. O Senhor dá esse poder para seus filhos. Quando nos esvaziamos, nos damos espaço para Deus. Ele penetra dentro do nosso coração e faz a obra que Ele quer. O jejum nos ajuda a ter o domínio próprio. É um recurso espiritual, através do qual nós lutamos. Você sabe qual é o pecado? Que nós lutamos muito? A gula. A gula, nós lutamos muito. E nós dominamos a gula, aí nós mortificamos o nosso corpo e dominamos o diabo, o demônio. Olha que maravilha, hein? Por isso eu estou falando para vocês o que essa palavra vem falar para a gente, né? Uma coisa muito importante também que essa palavra fala para nós, do jejum, que nos ajuda bastante, é ter o domínio do vício. Quando fala do vício, já vai falar assim, de bebida, fala do cigarro, tal. Não. O vício é o pecado. Aqui o vício é o pecado. Por quê? Nós temos hábitos, são coisas boas. O vício, não. O vício é vício. É um hábito ruim. É um pecado, é vício. Então nós dominamos através do jejum o vício, para vencermos o maligno. Alcançamos o que? A sabedoria. A sabedoria. O que é sabedoria? A sabedoria vem de Deus. Ele que dá para nós sabedoria. A virtude da prudência. No jejum, nós adquirimos a prudência. O que é a prudência? É fazer as coisas dentro do equilíbrio e da temperança. Muito importante na nossa vida de fé é utilizar as coisas da igreja. A igreja coloca para nós a nossa mão. Não é o dever. Eu estou querendo falar para você, o jejum não é dever, é um direito.
Através do sacramento nós temos, através do sacramento, vem nos auxiliar a ter a fé, a ter o equilíbrio, a ter todas as coisas que Deus vai colocando dentro de cada um de nós. Qual é o sacramento que nos ajuda bastante? Aí nós sabemos que tem 7 sacramentos, mas o que nos ajuda bastante, primeiro lugar que eu falei do pecado, é confessar. Confessar-se. E participar da Eucaristia. Portanto, o jejum é uma arma forte, como falei já, contra o inimigo, contra tentações do inimigo. Portanto, o jejum deve expressar em cada um de nós, quando estamos jejuando, a alegria. Deve trazer paz para nós, deve trazer esperança para nós. O jejum não adquire pressionar Deus. O jejum não é um mandamento. O jejum não é um mandamento, é só um mandamento da igreja. Mas na palavra de Deus, os 10 mandamentos, né? Diz assim, que nós não devemos obrigar a Deus. Ah, estou jejuando, estou fazendo isso, tal. Eu quero que o Senhor me abençoe, porque estou jejuando. Não, o jejum vai favorecer você, favorecer eu, né? A sair do pecado. Por isso que nós devemos estar atentos em tudo. Nós devemos estar atentos em tudo para que o inimigo não venha passar rasteira em nós. Porque o inimigo, ele faz tudo. Ele faz tudo. E vai atrás de nós, como Jesus foi tentado. E Jesus teve o poder de responder todas as tentações. Por isso, lá em Medjugorje, onde esse livro diz que Nossa Senhora doou a arma contra o Golias. Você sabe que Golias, ele foi morto com uma pedra só, uma pedra. O Golias não, é o Golias mesmo. Foi morto com uma pedra só. E aqui Nossa Senhora apresenta 5 pedrinhas para quê? 5 pedrinhas para vencer o quê? Satanás, e também permite levar ao céu a santidade. E eu vou falar para vocês. Primeira pedrinha: receber a Sagrada Eucaristia com frequência, se possível diariamente. Ler a palavra de Deus, pelo menos um trecho, e colocar na prática dia a dia. Rezar o rosário completo diariamente. Confessar-se mensalmente. Jejuar a pão e água às quartas e sexta-feiras. Essas são as 5 pedrinhas. E agora vou falar sobre, porque essas 5 pedrinhas é para combater o maligno. Isso foi falado lá, combater o maligno. Nossa Senhora falou assim. E agora, para a libertação de cada um de nós, que vamos rezar daqui a pouco, vamos rezar sobre isso. O tempo está curto. Rezar um pouquinho. Então, eu vou falar para você do Papa Francisco, que dá uma dica para nós a jejuar. Como jejuar?
aqui entre nós. Primeiro, evitar palavras ofensivas. Só transmitir as palavras gentis. Jejue constantemente, agradecendo todas as coisas. Agradecer todas as coisas, que você está descontente por uma coisa, agradeça. Jejuar da ira. Encha-se em mansidão e paciência. Jejua do pessimismo. Tire do seu coração, da sua cabeça o pessimismo e se enche de esperança e desânimo. Jejua as preocupações que você tem e se enche de confiança em Deus. Tenha confiança em Deus. Jejua de queixas e se encha com coisas simples da vida. Jejua das pressões e encha o coração do amor de Deus. Jejua da tristeza, das amarguras e encha de alegria o seu coração. Jejua do egoísmo e se encha de compaixão com você mesmo e pelos demais. Jejue da falta de perdão. Olha que o perdão faz cura e libertação. Reconcilie-se com Deus e com os outros. Jejua das palavras que você fala muito, você conversa muito. Nessa quaresma faz isso. Entre em silêncio. Isso aqui está duro para mim porque eu falo muito, sabe? Escuta os outros. Às vezes a pessoa não para escutar os outros. Escuta os outros. Tudo isso vem trazer para nós a cura. E também trazer para nós a libertação. Tudo isso vai trazer para cada um de nós a paz, a confiança, a alegria e a vida. Nós queremos ter vida? Então vamos ficar de pé e vamos orar por você terminar esta palavra em que o jejum é um sinal de libertação. E eu vou me entregar diante do Senhor nessa palavra que acabei de ouvir. É uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Deus faz tudo por nós. Deus faz tudo por nós. Deus, Ele vai atrás de nós. Ele traça caminho para nos conquistar. Deus, Ele apresenta para nós, olhando para nós diretamente aos nossos olhos. Nós às vezes desviamos dEle. E Ele faz todas as coisas para nos conquistar. Olha o amor dEle por cada um de nós. Olha o amor dEle por cada um de nós. E nesta noite Ele traz essa palavra para você. Uma palavra que vai fortalecer você. Porque Ele, na cruz, por isso que nós louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor. Ele colocou tudo isso. Através da cruz é a chave da nossa salvação. A cruz é a chave da nossa salvação. Nós queremos ir para o céu. Ele abriu para nós. Agora você, nesta noite, nós queremos rezar por você. Feche seus olhos. Pode sentar um pouco, pode sentar. E feche os seus olhos. E se abrace. E se abrace. E se abrace. Pai de bondade, Pai de misericórdia, queremos nesta noite, Senhor, que o Senhor traga para cada irmão nesta noite o que eles precisam, Senhor. Que eles precisam, Senhor, para caminhar para a Tua luz, Senhor. Assim como nós já cantamos, que aqui nós viemos, Senhor, porque nós queremos estar contigo, Senhor. Queremos estar em intimidade contigo, Senhor.
Nós abrimos nesta noite o nosso coração para Ti, Senhor. Vem trazer para cada um de nós, por intermédio da Sua palavra, intermédio do Seu Espírito Santo, Senhor. Vem reinar sobre cada um de nós nesta noite, porque nós somos Teus filhos, Senhor. Nós queremos entregar, Senhor, cada irmão nesta noite em Tuas mãos, Senhor. Coloca a mão sobre cada um deles, Senhor, e manifesta Teu poder, Senhor, da cura que eles precisam, Senhor. A cura física, Senhor, a cura espiritual, Senhor, a cura psicológica, Senhor, traz para cada um deles, Senhor. E nós queremos nesta noite entregar a cada irmão, Senhor, porque o coração de cada um deles, Senhor, recebeu a Tua palavra, Senhor, recebeu o Teu Espírito Santo, Senhor. Reine sobre cada um deles, Senhor. Traga maravilha para a vida deles, Senhor. Atende a necessidade de cada um deles, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, fazer obra sobre cada irmão, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nós imploramos, Senhor, que o Senhor venha fazer obra em cada irmão nesta noite, Senhor. Vem, Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo. Manifesta Teu poder, Senhor, sobre cada um deles, Senhor. Vem, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre cada um deles, Senhor.